De modo geral, você aprende a matemática. A matemática é uma coisa que se aprende muito na escola, né? Eu falo isso. Diferentemente do português. Diferentemente do português, porque todo mundo fala português com você dentro e fora da escola. Isso não vai acontecer com a matemática. E especialmente ali, depois que você começa a aprender as frações, a álgebra, ela vai ficando muito distante do conhecimento das pessoas e você começa a ter muita dificuldade. E fora daquele ambiente, poucas pessoas vão poder te ajudar a aprender aquilo, como acontece com a língua portuguesa, né? E aí é muito comum que as próprias famílias digam, olha, quando começar a matemática, você precisa prestar atenção, matemática vai ser muito difícil, matemática está muito ligada com a memorização de coisas sem sentido, então as pessoas não veem muita aplicabilidade, é tanto que tem uma porção de memes, né? Eu tenho 25 anos e nunca usei o teorema de Pitágoras para nada. Porque, na verdade, você tem um ensino dentro da escola que não se relaciona com outras coisas e não vai fazendo sentido. E aí as famílias vão passando essa impressão. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, nós não podemos responsabilizar as famílias pela não aprendizagem. Porque quem ensina matemática é a escola, né? A escola com aulas, né, bem pensadas, desafiadoras. E aí a neurociência, Renata, ela tem um papel muito importante, porque a neurociência, eu vou fazer uma analogia aqui. Quando o Einstein fez a teoria da relatividade, ele pensou no buraco negro, né? Foi só quando colocou um telescópio super potente no universo, que foi o Hubble, que ele foi fotografando a existência do buraco negro. Isso está acontecendo com a neurociência. Então, por exemplo, essa questão da neurociência para entender o papel do erro. É muito comum que em matemática você ache que as coisas são difíceis porque você não pode errar. Porque você tem que ser rápido, você tem que dar a resposta certa de primeira, né? O que a neurociência está mostrando para a gente? Que errar é muito importante. Que muitas vezes, quando você dá uma resposta rápida, você está aprendendo menos do que você aprende quando você erra. Porque o erro é construtor, é fator de construção. Como é que você sabe isso? Porque põe eletrodos, né? Coloca lá os exames de imagem. E os exames de imagem estão mostrando que quando você faz provocações numéricas, tem uma área do cérebro que naturalmente se mobiliza, tem outra que vai se mobilizar, que tem relação, por exemplo, com a aprendizagem das letras. Então, quebra um pouco aquele tabu de que primeiro você aprende a escrever para depois aprender matemática. De verdade, você devia ser alfabetizado nos dois componentes, nas duas disciplinas ao mesmo tempo. Então, essas são as coisas que a neurociência está nos ajudando a ver melhor. Eu acho que tem outro dado aqui, né, aproveitando o gancho aqui da neurociência, que também tem uma descoberta que das 5 áreas do cérebro, quando a gente faz atividades matemáticas, 2 delas estão no campo visual. Isso. Ou seja, quando a gente está fazendo matemática sem um apoio visual, é como se a gente estivesse dirigindo 60 km por hora numa estrada que você pode ir a 100. Então, realmente, quando você não traz esse apoio visual para as pessoas, na matemática, realmente elas não conseguem visualizar matemática. Por isso que a gente fala também dessa matemática muito visual. E como a Kátia comentou, né, essa parte do erro, né, dentro da concepção de escola, a gente acha que não pode errar. Quem é rápido e quem não erra é bom em matemática. Mas existe já estudos comprovando que a questão da profundidade da matemática se acontece justamente quando você está, entre aspas, no fundo do poço. Quando você está pegando com aquela dificuldade, se debatendo com aquela dificuldade, é quando o seu cérebro expande. Então, a importância do erro não só na questão de aprendizado, mas, inclusive, na questão da expansão da capacidade do seu cérebro. Né? E, com isso, você vai desbravando novas fronteiras. Então, dentro desse conceito, esse é o papel da neurociência, trazendo essas informações, inclusive para as próprias crianças. Quando elas se deparam com a dificuldade, elas não pensam, poxa, eu não nasci para isso. Uhum. As crianças pensam, nossa, meu cérebro está fervendo, né? Meu cérebro está crescendo. E aí elas se veem mais dispostas a enfrentar aquele desafio do que elas estariam se a gente fala assim, não, você errou, caneta vermelha, faça de novo.
né? Então, Que é o mais comum, inclusive. que é o mais comum, mas eu acho que tem uma parte também que é de concepção do que é ensino da matemática, né? Então, quando você traz aqui, por que as pessoas têm tanto medo da matemática? Quando a gente olha, conversa com os matemáticos mesmo, né? Eles falam, olha, o último problema, isso foi interessante conversando com um matemático, ele mesmo se colocou, que o último desafio matemático que ele conseguiu resolver, ele demorou 20 anos. E na sala de aula, quando a gente volta para a escola, na sala de aula, no ensino de matemática, você fala o seguinte, se não resolver o problema em 45 ou 50 minutos, ele não é, o menino não, né, a aula não está completa. A gente precisa dar, muitos professores acham que eles precisam dar a resposta ao final de 45 minutos. Olha, se o matemático demorou 20 anos e ficou com essa pergunta matemática rondando na cabeça dele durante 20 anos, como assim que os meninos precisam resolver esses problemas matemáticos em 45 minutos? Sempre, em todas as aulas, né? Então, uma coisa que a gente traz então, que matemática é essa que a gente está ensinando? E muitas das vezes, quando a gente olha para o conteúdo e olha para a dinâmica da sala de aula, a gente está muito mais preocupado em ticar todos os conteúdos, né? Passar e fazer os exercícios procedimentalmente, sem necessariamente que as crianças tenham entendido o porquê daquela matemática. Esse desconexo é muito grande.